E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e agora para explicar o restante da Revolução Francesa. Bom, no primeiro vídeo eu expliquei a questão da introdução da Revolução Francesa e seus fatores que levaram a ela. Agora, relacionando todos aqueles itens que foi citado e explicado no primeiro vídeo, vamos relacionar ao desenrolar da Revolução e até o seu final, até a reação termidoriana. Bom, no primeiro vídeo, como eu já tinha dito, houve a queda da Bastilha, a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a monarquia deixou de ser absolutista e passou a ser uma monarquia constitucional. Agora, todos os interesses burgueses que se manifestavam no início da Revolução já estavam sendo alcançados. O liberalismo econômico tinha sido alcançado. Como a França já deixou de ser absolutista, então o rei já deixa de intervir na economia da França. Agora a economia está nas mãos dos burgueses, como aconteceu nas revoluções inglesas no século passado, em relação ao século da Revolução Francesa. Agora, os interesses da burguesia já tinham sido alcançados, que é a questão do liberalismo econômico. Então, como os burgueses, tinham alcançado seus interesses, eles tinham medo da revolução se radicalizar e esses interesses alcançados acabar por causa da radicalização. Então, uma das medidas que eles tomaram foi a aprovação da lei de Le Chapelier, que era a proibição de toda greve ou de todo protesto urbano, com a intenção de proteger seus interesses econômicos. Diante das intervenções estrangeiras, o rei tenta fugir. E na fronteira da França, com a Prússia, ele é reconhecido, e no caso, o pessoal prende ele no palácio, e ele é julgado de traição. Então, com isso, ele é deposto do poder. Se ele é deposto do poder, a monarquia, no caso da França, caiu, e não tinha um rei substituto na época. E também eles não queriam em si um rei, uma monarquia. Então houve a proclamação da República. Nessa proclamação da República, o voto que estabeleceu foi um voto universal masculino, instituído principalmente pela burguesia que estava no poder. Ela estava no poder, então praticamente ela fazia tudo o que queria. E diante dessa república, como a gente chama atualmente de partidos políticos, na época foi chamado de Convenção Nacional, a reunião de três partidos, três grupos que cada um tinha seu interesse que se manifestava. Eles são os girondinos, os jacobinos e o pântano. Os girondinos eram aquela grande burguesia. Os representantes da grande burguesia apoiavam a revolução, mas até naquele momento já estavam muito satisfeitos. Praticamente esses girondinos foram que deram grande apoio à assinatura da lei de Le Chapelier. Então, esses girondinos, como seus direitos já tinham sido alcançados, não queriam uma continuação da revolução. Então, por ali já podia parar, cada um ficar no seu cantinho e a França seguir sua vida. Porque, como burguês, o que interessava para ele era só aspectos econômicos. O povo, de modo geral, não interessava muito para eles. Então, eles não tinham uma certa simpatia com o povo, não. Era mais pessoal ligado à grande burguesia, aos grandes empresários. Já o pântano era o pessoal meio a meio. Era grandes empresários, porém, ele nem defendia o povo e nem defendia, assim, nem tinha interesses próprios mesmo. Ele ia naquela situação que era melhor para ele. Ora, a situação era boa, ele ia. Ora, a situação era ruim, ele não ia. Então, ele ficava em cima do muro. Já os jacobinos eram a pequena burguesia, na sua maioria, e professores, médicos, advogados de modo geral. Então, esses eram os três grupos representantes da Convenção Nacional. Com o apogeu da crise econômica, o povo começou a se revolucionar mais ainda, reivindicar mais ainda. Então, com isso, como os jacobinos davam grande apoio ao povo de modo geral, aos pobres, aos camponeses, eles tiveram esse apoio, principalmente dos sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos. Então, houve uma ascensão jacobina com um apoio popular. Com isso, foi instituída a ditadura jacobina.
A ditadura jacobina, primeiramente eu vou estar falando dos seus líderes. Danton, Marat, Saint-Just e Robespierre eram os principais. O mais principal, o mais influente de toda essa ditadura foi Robespierre. Foi ele que desencadeou todo um processo que resultou na reação termidoriana. Ele era o responsável, era o cabeça dos jacobinos, praticamente. Então, houve a promulgação, durante a ditadura jacobina, a Constituição do ano 1. Ano 1, em referente à República. Primeiro ano depois da República. Por isso que se chama Constituição do ano 1, de 1793. Era a primeira Constituição já promulgada na República. No caso, já é uma República nova. Nessa Constituição do ano 1, teve como caráter as características de sufrágio universal, quer dizer, todos podiam votar, com exceção das mulheres. Todo homem acima de 21 anos podia votar, com exceção das mulheres. Tanto o pobre quanto o rico podia votar. Direito à educação, as liberdades individuais herdadas do iluminismo, como eu tinha dito no início do primeiro vídeo. A reforma agrária foi instituída, todas aquelas concentrações de renda nas mãos dos senhores feudais foram tomadas e foram divididas aos pobres. E houve uma abolição da escravatura em todas as colônias francesas. Retomando a reforma agrária, com a reforma agrária, os jacobinos tiveram maior apoio ainda da população pobre. Então os jacobinos estavam estáveis no poder, eles tinham uma certa segurança. Porém, com as intervenções estrangeiras e os girondinos, como tinham sido destituídos da Convenção Nacional, vários levantes populares tinham sido cometidos na França a fim de abaixar esse poder jacobino. Então, o Robespierre, à frente, como eu te dito, cabeça, tomou de frente e, juntamente com o pessoal do jacobino, criou o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. Tanto esse Comitê de Salvação Pública e esse Tribunal Revolucionário estavam relacionados pelo fato de combater todos esses levantes populares. É muito interessante uma frase do Robespierre que ele dizia: devemos mostrar uma energia extraordinária, pois estamos em guerra. O governo revolucionário tem a obrigação de proteger o bom cidadão. Porém, para os inimigos do povo, só resta uma resposta: a morte. Então, quer dizer, ele defendia o povo, ele defendia a população de modo geral. Esse pessoal, de modo geral, os girondinos, que eram inimigos dos jacobinos, ele queria excluir. Ele queria excluir a fim de não atrapalhar a revolução, no caso que seria desencadeada e aperfeiçoada pelos jacobinos. Então, tem a fase do início do terror, que milhares de pessoas, que no caso suspeitas, foram presas e centenas e milhares de pessoas foram guilhotinadas, consideradas traidoras no caso da pátria, de um ponto de vista jacobino e do ponto de vista de Robespierre. E nessa questão da mesa dos jacobinos, tinha várias ideias. Por exemplo, o Robespierre ele era mais radical, já o Danton era menos, ele queria uma revolução, mas revolução amena. Então, justamente por esse desequilíbrio de ideias, o Robespierre, como ele era muito autoritário, ele mandou a execução do Danton na guilhotina. Com isso, os jacobinos perdem muito apoio popular, não só pela execução do Danton, mas várias execuções que estavam acontecendo. O povo não estava querendo toda aquela morte. O povo queria transformação social, política, econômica. Ele não queria que o pessoal morresse. Ele queria transformações, queria melhorias do ponto de vista político, sem violência. Então, no caso aquele ali, foi chamado do período do terror, quer dizer, o assassinato de várias pessoas da guilhotina acusadas de constrangir a revolução. Então, os jacobinos perdem o apoio popular e ficam fracos no poder. E o que aconteceu? Os sans-culottes, com medo, também se retiram o apoio que davam a esses jacobinos. E os girondinos, muito espertos, já estavam de olho, dão o seu golpe, que é chamada a reação termidoriana. No caso, o Pântano e os girondinos. Agora, essas duas imagens aqui mostram a declaração de 1793, que é, no caso, durante a ditadura jacobina, e esse de cabelo branco à frente do todo o pessoal aí simboliza o Robespierre, falando a toda a população, no caso da convenção.
E no caso, essa outra foto aqui é mais uma imagem que simboliza a revolução em si, com a bandeira das três cores, azul, branco e vermelho, e liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, então com essa reação termidoriana tem início o chamado diretório. O diretório foi uma forma de governo na França no seu sentido de governo, no aspecto de executivo, legislativo e judiciário. No executivo era composto por 5 representantes, no caso 5 diretores, como assim chamados. E principalmente eu coloquei as características desse período, no caso o termidoriano. Houve uma grande repressão aos jacobinos e houve a aprovação da Constituição do ano 3. Praticamente, é importante a gente destacar que essa Constituição do ano 3, ela anulou a Constituição do ano 1. Naquele caso lá, o voto era universal. Agora, o voto é censitário. Durante esse governo do diretório, é um governo muito antipopular. Como eu tinha dito, os girondinos e o pântano não simpatizavam muito com o povo, não ligavam muito com o povo. Estavam praticamente determinados a defender seus interesses econômicos. O povo que se dane, de modo geral, eles pregavam assim. Então era um governo antipopular. Houve a volta da escravidão, com certeza, nas colônias para a exploração desta. Uma que também ainda acontecia o tráfico negreiro, e esse tráfico negreiro não com relação a Portugal, mas dava um certo lucro aos traficantes. Então essas são as características principais do diretório. A gente pode relacionar que o diretório muita coisa foi ao contrário da ditadura jacobina. Uma porque, como eu tinha dito anteriormente, os girondinos tinham ideias contrárias aos jacobinos, enquanto os jacobinos defendiam ideias mais populares, revolucionárias e mais reacionárias, vamos dizer assim, mais fortes. Os girondinos estavam mais interessados em defender seus interesses econômicos e difundir cada vez mais o liberalismo econômico. Então, retomando, houve uma grande repressão aos jacobinos, a aprovação da Constituição do ano 3, com o voto censitário, um governo antipopular e a volta da escravidão. Essas foram as características do diretório. No outro vídeo, eu estarei explicando o golpe do 18 de Brumaire e a ascensão de Napoleão Bonaparte. Esses dois vídeos mostraram a revolução em si, todo esse desencadeamento, desde a queda da Bastilha até a reação termidoriana. Essa em si é a Revolução Francesa, com a representação desses três partidos, dos jacobinos, girondinos e do pântano. No próximo vídeo, pretendo iniciar a revolução no caso do Napoleão na França e o que ele fez com toda a Europa na época. Bom, pessoal, então eu fico por aí. Qualquer coisa, vocês voltem no início do vídeo, retomem os fatores responsáveis pela revolução, as consequências, as características de cada grupo que se defendeu na França, relacionando os jacobinos, girondinos e o pântano. E eu fico por aqui. Muito obrigado e até mais.